Bom, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de inorgânica. Então, na última aula, que não foi bem uma aula, né? Foi só uma apresentação do curso, a gente viu como vai funcionar a disciplina. Se ainda não viram essa aula, eu recomendo, antes de tudo, tá? Que vocês vejam essa aula para entender como vai funcionar a disciplina, quais vão ser os critérios de avaliação. E no AVA vocês podem tirar suas dúvidas comigo, tá? Vou estar disponível para vocês. Bom, começando efetivamente o curso, ou não ainda, né? Na verdade, a gente vai começar com uma revisão de Química Geral, para que eu garanta, né, que vocês tenham alguns conceitos bem fundamentados na mente de vocês, para que a gente prossiga então com o nosso curso, tá? E eu acredito que todos já tenham feito geral. Se não fizeram ainda ou se estão fazendo junto, eu já falei isso na aula passada, mas eu vou reforçar aqui. Eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Vocês são livres porque a gente não tem pré-requisito, pelo menos na maioria dos cursos por enquanto. Mas eu não recomendo. Quem fez geral e inorgânico ao mesmo tempo não se deu bem, tá? É um conselho porque como eu sou o docente responsável pela disciplina, né? Logicamente que eu estou preocupado com o aprendizado de vocês, tá? Mas mesmo assim, independente de você ter feito geral ou não, a gente vai fazer uma revisão que durante o curso vocês vão, né, durante essa disciplina, vocês vão perceber que esses conceitos são fundamentais para a gente compreender basicamente a disciplina inteira, tá? Se vocês conseguirem captar bem esses conceitos agora, esses conceitos gerais, durante o curso a gente vai trabalhar com as famílias, né, da tabela periódica, e aí vocês vão ver que as suas propriedades, né, dos seus elementos, são explicadas justamente pela propriedade periódica, tá? Em grande parte, ou uma relação direta com elas. Agora fica meio confuso, não se preocupem com isso nesse momento, né? Se preocupem com fundamentar bem. Eu já sugeri a bibliografia de Química Geral, né? Quem tiver acesso, se você quiser ter um acesso, enfim, já que a gente está sem biblioteca, me pergunte como, tá? Por mensagem lá no AVA, porque essa parte vai ser fundamental. Também podem usar as anotações você de geral, tá? Mas sigam, né, essa linha de pensamento que eu vou estabelecer aqui, independente do que foi dado lá atrás. É por isso que eu também faço esse momento de revisitação da Química Geral, para ter certeza que nós estamos na mesma página, ok? Então vamos lá. Primeira coisa quando a gente vai falar de química é entender a estrutura atômica. Então a gente começa lá, né, muito pequeno, bem lá no início da questão, na formação do átomo, para depois nós prosseguirmos com as propriedades eletrônicas e as propriedades periódicas, e aí sim a gente começar a pensar em formação de compostos e as propriedades que esses compostos vão ter. Então, a arquitetura dos compostos químicos, ela começa pela compreensão da matéria, desde a sua formação, logo a gente vai falar de modelos atômicos. Esses modelos atômicos iniciais eu vou passar bem rapidamente, tá? É só para a gente não ficar muito jogar assim, bum, toma aí, química quântica, né? Que é o modelo atômico atual. Só uma revisitação, né? Dos modelos atômicos, normalmente a gente vê isso no ensino médio, tá? Eu não sei se todos viram, mas, né? Fica aí a dica. Então, para dar uma revisada nisso. Vocês vão encontrar isso um pouquinho no livro do Brown de Química Geral ou, né, no material que vocês desenvolveram durante a Química Geral. Entre outros textos aí na internet, tá? Isso eu não vou cobrar especificamente, quem sempre está preocupado, né? Ai, será que vai cair na prova? Né? Não fiquem preocupados com isso, mas é só para a gente ter uma base. Bom, na história, quando a gente começa a falar de átomos, a gente vai recorrer aos gregos, aos filósofos, né?
Então, a gente tinha os primeiros filósofos gregos, né, literalmente pensando sobre o que era feito o mundo. E aí a gente tem a ideia de uma partícula indivisível, né, que é chamada de átomo, que vem do próprio grego, né, significa não divisível. Com o tempo a gente viu que isso caiu por terra, né? Mas até, né, o século XVIII, com Dalton, a gente ainda pensava, né, que o átomo era indivisível. Então o Dalton começou as suas teorias relacionando com massa, com coisas macroscópicas, mas basicamente não mudou muita coisa, né? Desde lá dos filósofos gregos, que achavam que a matéria ela poderia ser subdividida até chegar em uma partícula que não pode mais ser dividida, que foi chamada de átomo. Tá? O primeiro que pensou em partículas subatômicas, então prótons, elétrons, nêutrons, etc., foi o Thomson. Né? Então, ele tem um modelo chamado de pudim de passas, que vai introduzir as partículas subatômicas. Então, ele propunha que você tinha uma grande massa com positiva, no caso, com elétrons dispersos nela. Então esse modelo é chamado de pudim de passas, onde as passas representariam esses elétrons e a grande massa, que o pudim em si, seria a massa positiva. Tá? Então, como não é uma coisa da nossa cultura, né, o pudim de passas, eu pus até uma imagem aí para vocês terem uma ideia do que é. Né? Então aqui está, né, um pudim de passas. Eu sempre tive curiosidade desde a graduação disso. Já comi uma vez algo parecido com isso, né? E fiquei até emocionado. De verdade, achei. A gente ouve falar isso desde o ensino médio, né? E finalmente, né? Um dia, eu não vou me recordar do lugar, eu finalmente comi o pudim de passas. Lógico que eu lembrei do modelo atômico. Tá? Então, inicialmente a gente tem o átomo não divisível e a gente começa a melhorar isso, né? E aí o Rutherford estabeleceu um modelo que a gente conhece, normalmente no ensino médio é dado até esse ponto, não é todos os professores que entram na química quântica ou na física quântica, que seja, mas, né, o Rutherford e os seus ajudantes, né, os seus estudantes, o Geiger e o Marsden, eles começaram a fazer bombardeamento, né, das chamadas partículas alfa, uma fonte radioativa, né, em anteparos de ouro, né, ou de outros metais nobres. Né. A escolha do ouro e dos metais nobres se dá pela resistência e pelas propriedades elétricas desses materiais que já eram conhecidas. E aí ele bombardeou, supondo, né, que existiam partículas menores, já da época do Thomson, já era conhecido isso. E aí ele notou, né, ele e os seus estudantes, que você tinha uma reflexão dessas partículas, né, que eram bombardeadas aqui nesse anteparo de ouro, e você tinha detecção, né, ao redor, né, desse anteparo de partículas que espalhavam, mas algumas chegavam até voltar. Então tinha alguma coisa ali que deveria ter a mesma carga, porque estava havendo uma repulsão completa. Então os raios chegavam, né, vamos supor em linha reta, eles batiam, o anteparo é formado por átomos, né, e nesses átomos devia ter alguma coisinha ali que estava levando a uma repulsão. Né? Então o modelo do Thomson ele cai. Né? Então o Rutherford, aqui a gente pode ver nessa imagem, né, o que estava acontecendo num átomo. Né? Então, ao invés de ter muitas partículas dispersas, as passas ali do pudim, deveriam estar concentradas, né, essas partículas em um único ponto. Já que a radiação também tem um caráter mais positivo, vamos dizer assim, com aspas, né? Então, deveria ter uma porção ali do átomo que estava causando essa repulsão. E era uma porção pequena, já que a maioria das partículas elas passavam
e eram detectadas naquele anteparo que a gente viu aqui na figura anterior, tá? Nesse anteparo ao redor da lâmina de ouro. Tudo bem? Então, a gente tem essa figura do átomo, que inclusive hoje é utilizada, né, em camisetas, enfim, para descrever física, química, né, virou um símbolo, que é esse modelo do Rutherford. Então, os átomos são feitos de partículas subatômicas. Os prótons e nêutrons, eles ocupam um núcleo central denso e pequeno, e os elétrons distribuem-se ao redor do núcleo, tá? E ficam girando ali. Tá? Essa era a proposição do Rutherford e ele recebe o nome de modelo planetário, tá? Justamente porque você tem os elétrons orbitando, né, ao redor do núcleo. Os nêutrons, vale citar, eles não foram descobertos pelo Rutherford, foram descobertos mais ou menos na mesma época por outros cientistas, tá? Só por curiosidade, porque às vezes a gente tem essa informação, né, do modelo de Rutherford, até nos livros, e aí fica essa coisa meio dispersa, né? Ah, mas ele descobriu os nêutrons. Como ele descobriu os nêutrons, né? Na verdade, foi outro cientista na época que descobriu. E os nêutrons, justamente, eles vão dar a massa do átomo, né? Os prótons e elétrons, eles têm massa desprezível, né? Então, essa coisa da repulsão surge por conta também da massa que existe concentrada naquele pequeno núcleo, tá? Então, esse é o modelo de Rutherford. Bom, mas esse modelo tinha algumas falhas, né? Assim como os outros modelos anteriores, né? Então, quando o átomo era indivisível, estava aí a falha. Depois passou a ser divisível, mas o Thomson não estava completamente certo. E o Rutherford, no caso, é porque se esses elétrons estão orbitando um núcleo, qualquer partícula carregada pela física, ela, enquanto acelerada, ela vai mudar a direção, né? E ela vai emitir uma radiação. Então, se a gente olhar essa figura aqui, essa espiral, justamente é o que estaria acontecendo se o modelo de Rutherford fosse correto. As partículas estariam emitindo radiação, e aí em algum momento elas iam cair, entre aspas, né? Elas iam ficar orbitando até perder essa energia e se chocar com o núcleo, né? E aí, se chocando com o núcleo, levaria ao colapso do átomo, tá? Então, a física clássica, que era conhecida na época, não era suficiente para explicar o átomo como ele é. E foi necessário o desenvolvimento de uma nova física, né? De uma nova explicação para isso. E aí sim a gente começa o desenvolvimento da mecânica quântica. Então, a primeira coisa, né, os primeiros conceitos que a gente tem para o desenvolvimento da física quântica é a dualidade onda-partícula, pois até então Rutherford, né, e os outros propunham que os elétrons, né, as partículas subatômicas, ou mesmo os átomos lá atrás, eram coisas, né, eram entidades que se comportam como partícula, né? Então, uma bolinha mesmo, né? Mas o Einstein, o Planck e outros cientistas, eles começaram a perceber, né, que na verdade esses elementos, né, esses elementos subatômicos, eles se comportam, né, tanto como onda como partícula. Então, através de alguns experimentos, por exemplo, a incidência de luz através de fendas que geram um padrão de ondas, ou se a gente, por exemplo, pega uma pedra, joga num lago, né, numa água parada, e a gente vai ver aquela formação das ondas, né? Talvez já tenham feito isso em algum momento na vida de vocês. Então, aquilo seria uma explicação ou uma observação macroscópica para explicar, né, para visualizar o que acontece aqui, né, não, numa escala muito menor, né. Aqui a gente tem a questão da emissão também, né, que a luz ela vai ter
frequências ou comprimentos de onda bem estabelecidos, né, que vão formar esses padrões justamente. E o Planck ele também definiu o chamado quantum, né, que justamente dá o nome à mecânica quântica. Isso quer dizer que a energia ela ocorre na forma de troca somente em pacotes bem determinados de energia, né? Você não tem a possibilidade de ter um fluxo de energia infinito, né? Você tem a troca aí, por exemplo, pensando em radiação da luz, você tem emissão ou absorção somente para determinadas quantidades, para determinados níveis de energia. Opa, aí começou a ficar interessante, né? Então, níveis bem determinados de energia. Isso vai ser fundamental para entender, então, o modelo do átomo como ele é, ou seria fundamental, já que a gente está falando do passado aqui. Então, o Bohr ele foi o que mais se aproximou da realidade dentro do modelo atômico atual, né, desses precursores. Então, através dessas observações do Einstein, do Planck e de outros cientistas mais, ele determinou então que você teria um modelo atômico parecido com o que o Rutherford previa, só que os elétrons eles ocupam órbitas ao redor do núcleo. E as órbitas correspondem somente a certos valores de energia, né? E os elétrons não emitem luz nessas órbitas. Isso é a quantização da energia, né, do Planck. Então, os elétrons vão ocupar níveis bem definidos de energia. Então, nível 1, né, nível 1 na verdade aqui, próximo ao núcleo, nível 2, nível 3 e por aí vai, né? Os elétrons podem perder ou ganhar energia na forma de fótons quando passam de uma órbita para outra seguindo a relação, né? Então, nível 2 menos nível 1 é igual a uma quantidade. Olha essa equação aqui, é justamente a equação de Planck, tá? Você não vai ter aquela perda de radiação que era prevista pela mecânica clássica, que estabeleceu o modelo de Rutherford, tá? Você vai ter, então, níveis quantizados de energia, e esses elétrons só vão se alterar, só vão ganhar ou perder energia em quantidades específicas de energia. Tá? Espero que esteja, né, dando uma ideia para vocês. Tá? Isso é só para a gente começar a discutir o modelo atômico atual. Tá? É só para vocês terem uma ideia do desenvolvimento e que nada surge do nada, né? É uma evolução da ciência através de diversos conceitos. E aí, não contente com isso, né? Então o modelo atômico moderno ele foi desenvolvido principalmente pelo Schrödinger, né? Então o gato do Schrödinger, que vocês já devem ter ouvido falar, inclusive recentemente na série Dark, né, da Netflix, vocês devem ter visto, se já assistiram a terceira temporada, não é spoiler, tá? Para quem não assistiu ainda, mas eles vão citar lá o gato de Schrödinger em algum momento. Quem não viu ainda esse paradigma, né, diz respeito à incerteza, né, dessas partículas subatômicas. Ou a incerteza na posição, ou a incerteza no momento, né, na velocidade vezes a massa, né, pela definição da física. Então você não sabe exatamente onde o elétron está. É impossível se determinar completamente a sua posição. Mas através de uma função matemática é possível a gente estabelecer pelo menos qual a região de maior probabilidade de encontrar essa partícula subatômica. Tá? E é justamente o que diz a equação de Schrödinger, que aqui está bem resumida, tá? É uma versão resumida, é uma função enorme, né? Mas o que é importante a gente tirar nesse momento para ajudar a gente a compreender o átomo melhor é que essa função, né, esse H é hamiltoniano, né, que é o nome da função base para isso, né?
ela está em função da energia. E aqui, né, como toda função, a gente pode ter uma representação gráfica, né? Então aqui a gente tem funções com sinais positivos e negativos aqui em laranja, tá? Mas quando a gente eleva ao quadrado, a gente fica com a função completamente positiva, né? Isso são artifícios matemáticos que são estabelecidos, além de algumas condições de contorno, para que a gente chegue num resultado que seja mais crível, que seja mais realista, que permita uma interpretação das propriedades eletrônicas, que é o que mais interessa para a gente. E a gente está chegando nesse ponto já, tá? E aí, o Max Born, que não queria ficar resolvendo essa função enorme de Schrödinger toda hora, ele estabeleceu então que a probabilidade de encontrar um elétron ela é justamente igual à função de onda, né, que é essa função aqui, matemática, ao quadrado. Né? Então vamos dizer que o Bohr não gostava muito de matemática, né? Brincadeira, pelo amor de Deus, o cara vai puxar meu pé à noite. Mas ele estabeleceu uma condição que ajuda a ficar uma coisa um pouco mais crível, né? Eu sei que isso é muito viajante, né? É difícil da gente visualizar isso, mas vai melhorar, tá? Aguardem e confiem. Então, o orbital é uma região, é justamente essa região que foi estabelecida pelo Born de maior probabilidade de encontrar um elétron no espaço. E o orbital é definido por 4 números quânticos, N, L, Ml e Ms. Então, onde está o elétron? Não sei. Eu lembro que certa vez uma colega de vocês, né, uma discente, já foi, né, matriculada na disciplina, eu perguntei, onde está o elétron? Ela, não sei. Ela não estava errado, né? E tem alguém, não lembro se foi ela mesma, foi outra, escreveu na prova, né? Onde, né, é a região de encontrar a maior elétrica? Eu não sei essa região, né? A gente, na verdade, a gente sabe a região, né? Ela se confundiu um pouco. O que a gente não sabe é onde nessa região o elétron está. A gente tem uma incerteza associada. Então, desde lá, né, do gato, né, de Schrödinger, você tem essa incerteza, né? O experimento do gato Schrödinger, você tem um gato dentro de uma caixa, que a gente não pode ver o seu interior, tem uma fonte de radiação e tem lá um sisteminha, né, de engenharia, engenharia, hein? Que diz que quando começa a ter a queda ali, né, de meia-vida do composto radioativo, chega um momento que vai se quebrar esse vidro. E a hora que se quebrar, o gato vai morrer, né? Não exatamente naquele momento, mas ele vai morrer pela radiação. Então, como a gente não pode enxergar o interior, a gente não sabe se o gato está vivo ou morto naquele momento do universo, do tempo que a gente está olhando. Então, naquele exato momento que a gente está olhando a caixa de fora, o gato pode estar tanto vivo quanto morto. Essa é a incerteza, né, que é associada às partículas subatômicas na realidade, né? E isso foi estabelecido pelo Heisenberg, que também, né, vocês já viram, né, que eu adoro série desde a aula inicial, né? Creio que muitos de vocês também. Vocês devem se lembrar desse nome, Heisenberg, da série Breaking Bad, que é o apelido que o Walter White, né, assume para si, né, para não revelar a identidade dele, já que ele era um cientista, né, justamente dessa área, né, mais pesada da físico-química, vamos dizer assim, tá? Então, essa incerteza, né, faz com que todos aqueles modelos que a gente viu tenham caído por terra, tá? Então, hoje o que a gente sabe é que existe orbitais, são regiões do espaço, do universo, que você tem maior probabilidade de encontrar um elétron, tá? Espero que tenha ajudado pelo menos a nortear vocês para vocês, né, avançarem um pouco, se é que já não tinham visto em geral, ou ao menos estão revisando aqui. Certo?
Essa parte, como eu disse, é muito viajante, mas, né, é só para a gente compreender melhor, para não ficar uma coisa tão perdida. E esses 4 números quânticos, principalmente o n, vão ajudar a gente a entender as propriedades periódicas que a gente vai falar a seguir. Bom, o modelo atômico moderno, então, ele é descrito por 4 números quânticos. Aqui tem 3 deles, eu vou falar do quarto a seguir. O número quântico principal, ele é associado ao componente radial. Isso é em relação à função de onda, tá? Não se preocupe com esse termo radial, né? Mas seria a função da distância, do espaço. E ele é associado, então, ao tamanho e energia do orbital. E ele é expresso na forma de números positivos, né, maiores do que zero. Isso é muito importante. Quanto maior meu n, mais distante eu vou estar do meu núcleo, vamos dizer assim, né? A gente ainda tem que voltar para alguns conceitos que a gente viu, por isso que eu também faço revisão no modelo atômico, para poder ficar uma coisa mais visual, para a gente poder entender pelo menos as propriedades. Senão, né, a gente teria que ficar resolvendo a equação de Schrödinger e isso é impossível. Quer dizer, impossível não. Não é prático, tá? Porque para resolver aquela função de onda completamente, se terem uma ideia, tem que fazer um trabalho aí computacional de muitas horas, às vezes dias, tá? Então a gente não vai entrar nisso, não é o objetivo do curso. O importante aqui é entender N. Lembra do modelo do Bohr? Você tem o núcleo e camadas bem estabelecidas de energia, ou níveis energéticos bem estabelecidos. O correto, né, o mais correto é dizer níveis energéticos. Cada N desse representa um nível energético. Quanto maior o N, mais energético está o meu elétron, né? Mais distante ele está do núcleo. Isso vai ser muito importante para a gente entender a propriedade de raio atômico, tá? Que a gente vai ver ainda nessa revisão. O segundo número quântico é o L. Ele está associado à função radial e angular. De novo, é em relação lá à resolução da função de onda. Ele vai definir a forma do orbital. E ele varia de 0 a n-1. Então, se eu tenho n igual a 1, eu só posso ter L igual a 0, porque n-1, 1 menos 1 é 0. Se eu tenho um n igual a 2, eu posso ter valores de L até 0, a partir de 0 até n-1. Se o meu n é 2, isso quer dizer que eu tenho 0, 1 e só. Tá? Então, eu tenho 0 e 1. Se eu tenho 3, eu posso ter 0, 1 e 2. E o que significa isso na prática? Que eu vou ter diferentes subníveis ou diferentes orbitais aqui na minha estrutura eletrônica. Se eu tenho somente L igual a 0, eu só vou ter orbitais S. Então, para o primeiro nível eletrônico de energia, N igual a 1, eu só tenho orbitais S. Para o nível 2, a gente pode ter tanto orbitais S quanto orbitais P. E assim por diante. Isso, talvez alguns já estejam percebendo isso, vai levar àquela distribuição eletrônica lá do Linus Pauling que a gente conhece. 1s2, 2s2, entenderam? 2p, 6, 3s2, etc. Que normalmente no ensino médio a gente fica decorando. E eu vou tentar, né, mudar esse paradigma na cabeça de vocês, justamente vocês não ficarem gastando, né, a HD aqui com isso. Tá? Existe uma maneira muito mais prática do que a gente ficar decorando a configuração eletrônica, que eu vou ensinar para vocês, tá? Ainda nessa aula. Bom, e o número quântico magnético? De novo, tem a associação função radial, orientação do orbital, né? Aqui a gente vai ter orientação do orbital. Isso quer dizer o quê? Que para cada um dos orbitais aqui, cada um desses subníveis, S, P, D e F, eu vou ter dentro dele um número de orbitais, que correspondem a 2L mais 1 orbitais. Então, por exemplo, se eu tenho um L variando, né, de menos 1 a 1, eu vou ter 3 orbitais P. E como eu descubro que tem essa variação de menos 0 mais 1?
até mais 1. 2L mais 1. Se eu pegar aqui o valor de L igual a 1, né, que corresponde a um N 2, né? Então agora a gente voltou. Quantos orbitais p eu tenho? 2L mais 1. 2 vezes 1 mais 1 dá 3. Isso significa que eu tenho 3 orbitais p. Essa representação aqui, menos 1, 0 e 1, é para diferenciar os orbitais p. Né? A gente vai chegar lá naquele diagrama de quadrículas, que é normalmente o que a gente mais utiliza para representar esses orbitais. Tá? E aí vai ficar um pouquinho mais claro essa questão aqui dos números quânticos. O quarto número quântico é o número quântico de spin. Ele vai dar a minha orientação do orbital. Né? Então, essas flechinhas do diagrama de quadrículas que a gente normalmente vê, né, no ensino médio, ou viram na química geral, provavelmente, também, diz justamente, né, a questão magnética, né? É uma propriedade magnética do elétron que ele gira no sentido horário ou anti-horário. Tá? Então, o ms, que é o número quântico de spin, ele vai ser mais meio ou menos meio. E isso é representado por essas flechas com diferentes orientações, tá? Nessa representação do diagrama de quadrículas aqui. Tá? Então, essas flechinhas invertidas representam justamente o número de spin. Tudo isso para quê? Para a gente chegar na tal distribuição eletrônica que normalmente é o que a gente vê lá no ensino médio. Mas antes vamos dar uma passada aqui, né, para ver a cara desses orbitais, que são o quê? Regiões de maior probabilidade de se encontrar um elétron no espaço. Tá? Então aqui a gente tem os 3 orbitais p, que a gente já viu que existem 3 orbitais p pelo ml, tá? Aqui. E estão aqui os 3 orbitais p. Representações gráficas 3D, já que são regiões do espaço, né? São regiões tridimensionais. A gente tem a função, né, dos orbitais aqui. De onde surge o resultado dessa função? Pela resolução da equação de onda lá do Schrödinger. Tá? Com condições de contorno estabelecidas pelos números quânticos, além de outras, a gente consegue chegar nisso, nessa representação. E aí a gente vê que a gente tem, para os orbitais p, 2 regiões de maior probabilidade de encontrar um elétron. E aqui uma outra representação da densidade eletrônica. A gente tem aqui no meio, notem aqui no meio, olhem a flechinha aqui. A gente tem aqui no meio uma região que a gente não encontra, né, densidade eletrônica. Né? A gente vai falar sobre isso a seguir, que é chamada de nódo, ou nó, simplesmente. Bom, os orbitais P, os orbitais S, desculpem, eles têm essa cara aqui. São esferas, né? Então, orbitais S. O que é um orbital, gente? Respondam em casa. Região de maior probabilidade de se encontrar um elétron no espaço. Tá? Os orbitais S são representados por esferas. Tá? Sem lóbulos. O que são esses lóbulos? Essas regiões, como no orbital P. No S a gente não tem. A gente só tem uma única resolução, aí, uma representação gráfica, né, na forma de uma esfera. Né? E aí, em qualquer ponto dessa esfera, eu posso encontrar um elétron. Certo? Os orbitais P eles já têm 2 regiões no espaço. A gente viu uma representação gráfica mais correta, cientificamente falando aqui, né, uma representação gráfica. E aqui a gente tem uma representação um pouquinho mais didática, né, que a gente encontra nos livros, só para a gente ver bem essas 2 regiões. Vamos pegar esse do meio aqui, o PY, que dá para a gente ver nessas 2 regiões aqui. Tá? A gente tem essas 2, né, regiões acima e abaixo de um plano. E o que vem a ser esse plano? É o que eu falei, é a região que você não encontra um elétron. O que é um orbital? Região de maior probabilidade de encontrar um elétron. Esse nodo é o único lugar onde a minha função é igual a 0, onde eu não vou encontrar densidade eletrônica. Que estava lá naquele gráfico aqui, ó,
expresso nessa região escura aqui. Essa região clara é a região de probabilidade de encontrar densidade eletrônica, muito mais forte, né? Essa cor clara não é só a foto, né? Representa também a intensidade aqui da densidade eletrônica, e conforme vai se afastando aqui, a gente vai tendo uma dispersão, vai ficando mais claro, né? A probabilidade vai diminuindo. Isso é o que a gente vê nessa representação também. E aí a gente tem uma função de sinal positivo e negativo acima e abaixo desse plano. Então vamos pegar o PZ aqui, a gente tem um plano no meio e tem regiões de maior probabilidade acima e abaixo desse plano, que por convenção são sinais positivos e negativos. Então a gente tem orbitais na forma de halteres, né? E lóbulos positivos e negativos, tá? Então tem regiões diferentes aqui. E tem mais quem? Orbitais D, tá? Esse já tem uma cara muito mais complexa, né? Como vocês podem ver, todos eles. Cada região dessa em rosa corresponde à região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. E as regiões em azul são os planos nodais, tá? São as regiões que você tem probabilidade zero de encontrar um elétron. E os orbitais F ainda mais complexos. Aqui já nem estão representados planos nodais, né? Porque ia ficar uma confusão a figura, né? Mas todas essas regiões aqui, nesse violeta, esse roxo clarinho aqui, a gente tem probabilidade de encontrar um elétron, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia da representação gráfica de um conceito que é, de novo, muito abstrato, tá? Não se preocupem com isso por enquanto, é só para vocês terem uma ideia da cara, da resolução, da função de onda lá do Schrödinger, para ajudar a gente a compreender algumas propriedades. Mas na prática, né, a gente usa o diagrama de quadrículas, que a gente já viu lá atrás, né, e alguns princípios. Então, como que chega naquele 1s2, 2s2, 2p6, 3s2? Né? Como que a gente chega nisso? Através desse princípio da construção, ou princípio de Aufbau, que é justamente construção em alemão. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade aqui. Bom, desculpem, passou aqui. Vamos voltar aqui, né? Então, através desse princípio, a gente tem, então, os níveis eletrônicos, que vêm desde lá da época do Bohr, lembrem, níveis eletrônicos bem definidos, que agora é um número quântico, né? O número quântico principal. E conforme a gente vai variando esses níveis, a gente vai tendo outros subníveis, que é dado, né? São dados pelo L. Então, para o nível 1, como eu disse lá atrás, a gente vai ter um único subnível, que é o L igual a zero, correspondendo a um orbital S. Então, o primeiro nível eletrônico, ou o número quântico igual a 1, ele só tem um orbital, que é o orbital S. Então, a gente vai ter um S. Tá? Para o subnível, para o nível 2, aliás, n igual a 2, número quântico principal igual a 2, a gente tem duas possibilidades, de 0 a n menos 1. Então, a gente pode ter L0, que corresponde a um orbital S, e a gente pode ter L igual a 1, que corresponde a um orbital P. Então, para o nível eletrônico 2, a gente tem orbitais S e orbitais P, 2S e 2p. Estão vendo como que foi, da onde que sai aquilo, né, do Linus Pauling, que normalmente é o que a gente acaba memorizando e só, vem de onde surge isso? Da mecânica quântica e dos seus conhecimentos. E aqui o que eu falei lá do menos 0 a mais 1, né? O ml vai variar de menos L a L, de menos 1 a 1. E aí a gente segue como se fosse a linha numérica da matemática, né? A gente tem 0, números positivos acima de 0, e abaixo de 0, números negativos. Então, orbitais D, por exemplo, no subnível, aliás, no nível 3, desculpem, número quântico igual a 3, o subnível D,
a gente vai ter 5 orbitais d. Número de orbitais, 2L mais 1, né? 2 vezes 3 mais 1, né? A gente vai ter justamente 2 vezes 2 mais 1 dá 5. Tem 5 orbitais d. E a variação é de menos L a L. Então, de menos 2 a 2. Aí eu vou ter o zero no meio, mais 1 mais 2, menos 1 menos 2. Tá? E por isso que, então, eu tenho essa representação aqui no diagrama de quadrículas. E os spins, né? Que eu vou distribuir aqui. A distribuição eletrônica lá, que é o que faz com que a gente memorize, né? Ela vai seguir a distribuição, né? Esse princípio da constante justamente diz isso, que os orbitais são preenchidos em ordem de energia crescente, né? Na verdade, faltou crescente aqui. Então, eu vou ter primeiro os níveis, n igual a 1, 2, 3, e depois também os subníveis. Então, 1s, 2s tem uma energia menor que 2p por conta do L. O L é igual a 0 e depois L igual a 1. A mesma coisa no nível 3. Eu tenho L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. E aí eu vou tendo, então, a hierarquia de energia. Então, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d. E por aí vai. Tá? Subnível 4. Não, nível 4. Subnível 0, 1, 2 e 3. Eu passo a ter orbitais F. F vai variar de menos 3 a 3. São 7 orbitais F. E por aí a gente segue. Agora, dentro de cada subnível, 1s, 2s, etc., por que eu coloco 2, né, 6, 10 elétrons? Justamente pelo número de orbitais, sendo que cada orbital vai acomodar 2 elétrons, que é o princípio de exclusão de Pauli. Os elétrons de um átomo devem apresentar 4 números quânticos diferentes. Se eu tenho um orbital s, né, e eu posso ocupá-lo com 2 elétrons, como eu vou diferenciar eles? Pelo número quântico de spin. ms mais meio, ms menos meio. Que nessa representação das quadrículas aqui, fica na forma de setas invertidas, cada uma para um lado. Por convenção, normalmente a gente coloca uma seta para cima primeiro e a outra para baixo. Mas tanto faz. O importante é elas estarem com, né, números de spins diferentes. E assim, cada elétron ele vai ter um conjunto de 4 números quânticos que vai ser diferente. Se não em sua totalidade, pelo menos no número de spin. Ou seja, esses 2 elétrons que estão ocupando esse orbital, eles vão ter, vamos voltar na tabela anterior. Aqui, a gente está aqui embaixo, tá? Tem 2 elétrons ocupando um orbital s. Eu vou ter n igual a 1, L igual a 0, ml igual a 0, e os 2 elétrons vão ter esses 3 números quânticos iguais. No entanto, o último número, o número de spin, vai ser mais meio ou menos meio. Então, vai ser um número quântico diferente. Tá? Então, cada elétron vai ter 4 números quânticos, né? Sendo que pelo menos um deles vai ser diferente. E a regra de Hund diz que para orbitais degenerados, degenerado significa de mesma energia, os elétrons devem apresentar spins paralelos. Então, quando eu passo para orbitais P, D e F, eu vou ter mais de um orbital, né? Então, no caso de orbitais P, eu tenho 3 orbitais. E conforme eu vou preenchendo, né, depois eu seguir essa ordem aqui de energia, eu vou preenchendo os elétrons também, né, justamente nessa ordem de energia. Quando eu chego no orbital P, aqui no nível 2, né, no orbital 2p, eu vou ter que preencher primeiro um elétron em cada um desses orbitais. Então, um no primeiro, um no segundo, um no terceiro, antes de eu começar a emparelhar. Tá? Porque a partir do momento que eu coloco um spin de sinal oposto, né, eu estou tendo um problema aqui de repulsão. Eu tenho um aumento da energia. E isso, né, acarreta
um gasto de energia para o átomo que a princípio não é necessário. Primeiro a gente deixa os elétrons todos desemparelhados e depois a gente vai começar a emparelhar. E assim sim, né, a gente chega no famoso diagrama de Pauling, que eu espero que depois dessa aula vocês joguem no lixo da mente de vocês, tá? Esqueçam isso, tá? Esqueçam esse diagrama de ficar decorando, nem vou voltar a imagem, a partir desse momento apaga. Tentem entender, né, essa hierarquia de energia. Volta, né, depois em casa com calma. Aliás, todo mundo está em casa, mas tipo, na hora de estudo, pega com calma, pega essa tabela aqui, né, mastiga ela, né, digere ela, pega ela e escreve n igual a 1, L igual a 0, e aí vocês vão ver que vai sair naturalmente. Se vocês souberem que os níveis de energia variam a partir de 1, 2, 3, sempre aumentando. O L varia, né, de 0 a menos 1. E depois a gente tem o ml, né, e essa sua variação de orbitais, vocês vão ver que dá para entender. Tá? Não precisa ficar mais decorando esse diagrama. E no dia a dia, né, como eu vou fazer então para saber a configuração eletrônica sem ter que recorrer ao diagrama de Pauling? Aí a gente vai utilizar a tabela periódica, tá? Então a tabela periódica ela vai estar disponível para vocês, né? Numa prova, enfim. No caso a gente vai fazer as provas em casa, né? Você vai ter a sua tabela periódica, como eu disse. A cola é livre, tá? Se você quer colar, se você quer fazer a prova com consulta, né? Tudo bem. Só que, logicamente, que o aprendizado não é o mesmo. Se você já fica ali, tem as respostas prontas, então você não está se avaliando, né? Não está avaliando o seu conhecimento. Então, isso não é adequado. Mais uma tabela você pode deixar, né? Inclusive, depois eu posso disponibilizar uma tabela bem atual, né? Com todos os elementos, até o 118, que é o último elemento conhecido. E aí vocês podem deixar ela... Imprimir agora, a não ser quem tem em casa, é meio complicado, né? Eu mesmo não tenho impressora aqui em casa. Mas pode deixar ela, o PDF aberto ali da tabela periódica no seu computador, que seja, no seu celular, né? Você vai ter que usar duas telas, né, de alguma maneira para fazer a prova, se você quiser fazer isso. Ou pega no livro, né? Então os livros têm normalmente a tabela, quem tem livro em casa, mesmo do ensino médio, tabela de cursinho. O que eu não quero é que, principalmente essas tabelas de cursinho, você vai ter lá as propriedades periódicas. Não quero que fiquem, né, colando entre aspas, olhando ali, que aí vocês não vão absorver. E aí, meu, assim, quem não pega essa parte do começo não vai bem durante o curso, tá? Porque a gente vai aplicar esses conceitos depois, principalmente das propriedades periódicas que a gente vai ver a seguir. Da configuração eletrônica também é importante, tá? Para entender camada de valência, como os elétrons são perdidos, como os elétrons são ganhos, e entender essa ordem energética. A gente vai falar ainda de blindagem, elétrons mais distantes do núcleo, elétrons mais próximos do núcleo. Então, toda essa parte que eu estou dando dos modelos atômicos para vocês é essencial. E a seguir também as propriedades periódicas, tá? Mas vamos seguir. Então, a tabela periódica atual, ela é dividida dessa maneira. Então, essa é bem atual, que eu falei, posso enviar uma cópia para vocês, né? Tem 118 elementos aqui, né? Onde eu estou apontando com a seta. Esse é o último elemento conhecido, tá? Pelo homem. E ela tem várias divisões, tem várias maneiras de a gente dividir, né? E aqui a gente tem uma coisa muito importante que são os blocos de acordo com a configuração eletrônica. O bloco S significa que esses elementos têm uma camada de valência ou uma camada que é a mais distante do núcleo, é a mais energética, terminada em um orbital S.
o bloco P seria a camada de valência, a camada mais externa, a camada mais energética, sendo ocupada por um orbital P, seguindo todas as regras de configuração que a gente viu, né? O elétron, o último elétron, ele vai preencher um orbital P, e assim por diante, mesma coisa bloco D e bloco F, tá? Todos esses elementos nesses blocos terminam justamente, ou tem o orbital mais energético, como os orbitais aqui representados. É importante salientar que o hélio, apesar de estar no grupo 18 da tabela periódica, a gente já vai falar dos grupos, ele faz parte do bloco S. Ele é um elemento que tem a configuração terminada em orbital S. Tudo bem? Então, essa é uma maneira de se dividir a tabela periódica. Outra maneira, dividir em grupos e em períodos. Os grupos são as linhas verticais. Grupos ou famílias, que a gente também utiliza essa linguagem, ainda que a IUPAC, que é a União de Química Pura e Aplicada, ela determina a linguagem em grupos, né? Ela que determina as regras da química universais, né? Para que todos no mundo falem a mesma língua, se não a língua oficial do país, mas pelo menos a linguagem científica. Então aí o PAC define como grupos, tá? Então aqui a gente tem 18 grupos, são 18 linhas verticais, e 7 períodos, que são 7 linhas horizontais, certo? Cada um não. Alguns desses grupos recebem nomes especiais. Então o grupo 1 são os metais alcalinos, o grupo 2, metais alcalino-terrosos. A gente tem do outro lado aqui da tabela periódica, para a banda de lá, a gente tem grupo do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênios, que seria o grupo 16, halogênios e gases nobres. A gente tem ainda os lantanídeos aqui embaixo, né, outra família, o grupo, e os actinídeos. Esses são os nomes especiais, né, os apelidos, vamos dizer, dessa família. Quem não está enxergando aqui, tá? Que está aparecendo essa carona feia aqui, mas depois vão ter o material em PDF. Eu procurei sempre isolar essa região para a gente ter um pouco mais de interação, né? Em vez de vocês ficarem só ouvindo minha voz e ficar ainda mais cansativo. Eu sei que é um pouco cansativo, que é um pouco longo, tá? Mas é uma quantidade de conteúdo muito grande. Então, se você assim, já dispersei, sabe? Depois de meia hora, 40 minutos, pausa o vídeo, o YouTube deixa lá salvo para você, volta, né, depois, ou veio aqui, essa parte do modelo atômico. Agora eu vou parar, né, vou descansar, vou almoçar, vou ver outra coisa. Depois eu volto para a tabela periódica. Dá para fazer assim também, tá? Para não ficar justamente muito cansativo. Falando aqui das subdivisões da tabela ainda. A gente ainda tem a possibilidade dessa divisão aqui no canto esquerdo inferior em metais, sendo que alguns são metais de transição. Então, essa região em azul, né, de novo, depois vão poder ver no PDF, mas olhem a setinha aqui onde eu estou passando. Ela começa aqui, todos esses caras são metais, grupo 1, 2, avança, segue aqui. E aqui a gente tem o que eu chamo de zona cinza, né? Que não é nem preto nem branco, né? Nem 0 nem 1. É uma região de elementos bem definidos, que são os semimetais, aqui em verdinho, né? Telúrio, polônio, arsênio, silício, desculpem, e boro. E depois a gente tem os não metais, que seria tudo o resto, incluindo os gases nobres, tá? Então, esse carbono, fósforo, etc, né? Isso, se não estão conseguindo enxergar agora na tela, estão no celular, alguma coisa assim, depois peguem no PDF, vocês vão ver bem colorido aqui essa subdivisão, e vai estar, né, a minha carona aqui no canto vai sumir para vocês poderem olhar com calma isso. Precisa decorar isso? Jamais, tá? Jamais. Isso vocês vão absorver
durante a disciplina algumas coisas, que nem metais, né? Quem são os metais? É muito importante para a engenharia de modo geral, né? Isso é muito importante. Quem são os não metais? A gente vai voltar a falar sobre essas coisas. Não precisa ficar decorando nome de família, tal. O importante para mim é a compreensão das propriedades, né, dos elementos e dos compostos formados, assim como processos, etc., que, né, a gente já falou na aula passada, introdutória. Tá? Então, observem as tabelas um minutinho. Bebam água, tá? Eu não vou ficar editando o vídeo para tomar água. Bebam água também, tá? Importante para manter a manutenção do organismo, evitar covidados aí dentro de vocês, né? Ninguém quer isso, pelo amor de Deus, tá? Por isso que a gente está aqui se esforçando nesse conjunto, nós e vocês juntos, né? Para que a gente evite isso. Tome bastante água, tá? É importante. Bom, o que eu falei, né, de esquecer o diagrama Linus-Pauling. Como, então, eu sei a configuração eletrônica sem ter que ficar decorando? 1S2, 2S2, que nem o Chaves, né? 2P6, 3S2, 3Z... esqueci. Pera aí. 1S2, 2S2, 2P6... esqueci. Tá? Então, não dá. Não dá, é desperdício, né? Vocês têm outras coisas para ocupar suas mentes, suas lembranças, tudo que vocês aprendem aqui na universidade, na vida. Joga fora o diagrama Linus-Pauling, tchau. Tá? A partir desse momento, como vai funcionar? Bom, configuração eletrônica, como eu obtenho? Gás nobre do período anterior. O período, lembrem-se, período são as linhas horizontais. O período vai indicar o n, que é o número quântico principal, que é esse numerozinho que vai acompanhar o orbital. O grupo vai indicar, né, o número de elétrons e valência, tá? Bem como o bloco. Então, vamos lá. Né? Entendi nada, Felipe. Ótimo, tá? Estamos aqui para isso. Vamos começar pelo elemento mais simples, hidrogênio. Só tem um elétron? Só tem um, não tem jeito, tá? Vai ser 1s1. Para eu não ter que ficar decorando, vamos começar desde já. Hidrogênio, tá aqui. Vamos aqui nessa. Canto superior esquerdo, em rosinha aqui, tá? Porque o hidrogênio ele é um cara que ele tem propriedades específicas, apesar de estar no grupo dos alcalinos. Por quê? Porque todos os elementos dos alcalinos têm um elétron na camada de valência. Olha a informação importante. Grupo, né, vai indicar, o grupo e o bloco vão indicar a minha camada de valência. Então, todos esses elementos aqui têm um elétron na camada de valência. O que significa isso? Que eu tenho, né, a camada mais energética, a camada mais externa, a camada mais distante do núcleo, ou o nível eletrônico mais distante do núcleo, para ser mais correto, tá? Preenchido por apenas um elétron. Para o hidrogênio, tudo bem, eu só tenho um único elétron. Então, eu vou ter primeiro período, que é, lembre-se, o período indica o N, 1. Bloco S, olha essa divisão aqui, bloco S. E eu vou ter um elétron na camada de valência, porque o hidrogênio está no grupo 1. Então, a minha configuração, 1s1. Tá? O L é um caso à parte, tá? Porque ele está no grupo 18. Então, ele, apesar disso, ele só tem 2 elétrons na camada de valência. Seria meio uma exceção, tá? Então, seria o próximo elemento, teria 2 elétrons na camada de valência. Mas ainda assim, valem algumas regras. Ele é do bloco S, então orbital S, e tem 2 elétrons na camada de valência. E ele está no primeiro período, então está correto. Você vê como a diferença de você ficar decorando e a diferença de tentar compreender? Hélio, primeiro período, primeira linha. Ele ainda está na primeira linha, né? A gente atravessa a tabela toda e ele chega aqui. A gente tem só um período aqui.
hidrogênio e hélio formam o primeiro período, ou a primeira linha horizontal da tabela periódica, tá? Então, eu só tenho dois elementos. Os dois fazem parte do bloco S. Então, eu já tenho, na configuração eletrônica, um S. Só que o hidrogênio está no grupo 1. E o hélio seria 2 elétrons camada de valência, porque é o próximo elemento. Então, da esquerda para a direita, eu vou sempre aumentando o número de elétrons. E como que eu sei o número de elétrons que eu quero distribuir, né, na minha configuração eletrônica? Pelo número atômico. O número atômico é esse númerozinho que fica no canto inferior esquerdo do elemento. Na tabela periódica, ele está normalmente acima do elemento. Então, a gente tem o 1 aqui no hidrogênio e o 2 no hélio, certo? Depois a gente tem 3 para o lítio, 4 para o berílio, tá? E por aí vai. Ah, mas esse ficou muito fácil, né? Só tem o orbital S. Vamos pular então, vamos para o carbono. Já estamos aqui, ó, grupo 14. Lá do outro lado da tabela periódica, para ter justamente mais elétrons, mudar de período, etc. Vamos por partes, tá? Primeiro, bloco P, tá? O carbono faz parte do bloco P, como a gente viu aqui nessa subdivisão. Então, o orbital de valência, o orbital ou o nível mais energético vai ser um orbital P, tá? Então, se a gente observar aqui a configuração eletrônica dele, né, fazendo do jeito velho, vamos dizer, 1s2, 2s2, 2p2, porque ele tem 6 elétrons, tá? A gente tem que distribuir 6 elétrons nos seus orbitais, nos seus subníveis eletrônicos. Se você observar o carbono aqui na tabela periódica, ele está com o número atômico igual a 6. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é o número atômico, que é esse número que está indicado aqui na tabela periódica, certo? Então, eu vou sempre ter, por ele estar no bloco P, né, eu vou ter o orbital de valência, o bloco indica a camada de valência. Eu vou ter o orbital de valência, ou a camada de valência, terminada em P. Mas eu posso chegar e só colocar aqui só o P? Não. Tá? Eu preciso passar por essa construção toda que a gente fez, eu tenho que passar pelo 1s, 2s, 2p até chegar aqui. Deu para entender isso? Reflitam um minutinho. Então, o que eu preciso aqui é chegar nesse orbital 2p. Porque o carbono está no segundo período, né, que vai indicar essa camada de valência. Tá? Indica o N. 2s, 2p. Agora vamos distribuir esses elétrons. O 1s ele pode ser substituído pelo gás nobre do período anterior. Por quê? Quando você chegar aqui embaixo, vamos pegar o césio aqui. Penúltimo elemento do grupo 1. Tá? Quem ainda não está com uma tabela aí, pega uma tabela para acompanhar mais fácil. Tá? Eu vou ficar indo e voltando, mas você pode olhar na tabela em casa também. Vamos pegar o césio. Eu não vou escrever 1s2, 2s2. Não precisa. Eu vou pegar o gás nobre do período anterior. Isso quer dizer o quê? Se eu estou aqui no sexto período, olha onde meu mouse está indo aqui. Se eu estou aqui, quem é o gás nobre do período anterior? Ora, se eu estou no sexto período, o gás nobre do período anterior é o gás nobre do quinto período, que seria, se a gente olhar aqui, o xenônio. Então, eu vou ter xenônio. Eu estou no bloco S, estou fazendo do césio agora. Eu estou no sexto período, estou no bloco S, e eu tenho um elétron na camada de valência. Então, a configuração do césio é xenônio, entre colchetes, como está o hélio aqui, 6s1.
Claro que, né, vocês não estão perto de mim, aqui não estão aqui junto comigo. Poderia ter decorado, poderia estar olhando uma cola aqui, mas não tô, tá? É porque eu, né, já fiz isso muitas vezes. Com o tempo, vocês vão poder fazer isso. Pegar qualquer elemento aqui e ver qual a configuração eletrônica. Só assim, só de olhar para a tabela periódica, tá? É essa prática que eu quero que vocês desenvolvam, para não ter que ficar decorando mais. Vamos voltar para o carbono. Carbono está no segundo período. Então, gás nobre do período anterior é o hélio, tá? E aí a gente tem o que sobra. Olhem aqui nessa linha de baixo. 2S, 2P. Porque eu estou no segundo período, estou no segundo número quântico, segundo nível energético, então eu vou ter dois subníveis, 2S e 2P, que foi construído lá atrás, tá? 2S e 2P. O nível 2 tem os subníveis 2S e 2P. Bom, e aí como eu sei o número de elétrons que eu tenho? É 18 menos o número do grupo a partir de 10. Por quê? Até 10, né? Eu não preciso subtrair de 10. Então, grupo 1, 1 elétron camada de valência. Grupo 2, 2 elétrons camada de valência. Grupo 13. Ah, e aí? 13 elétrons? Não. Tá, a gente vai ter variação de 1 a 8 elétrons. Tá, os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, são o último grupo, que é justamente 18 menos 10. E aqui todos esses do bloco P vão seguir a mesma lógica. 13 menos 10, 3, 14 menos 10, 4 e assim por diante. Então o carbono eu vou ter 4 elétrons na camada de valência, que eu vou distribuir nesses orbitais, 2s, 2p. Fácil? Não. Eu sei que não é fácil, tá, gente? Isso é um vício que a gente tem de ficar escrevendo que diagrama Linus-Pauling. Pior ainda é pegar, colocar ele do lado, ficar lá escrevendo. Desse jeito a gente não aprende, tá? Então, em casa, eu vou passar alguns exercícios, tá? Sobre configuração eletrônica. Fora eles, faz isso que eu fiz agora, que eu brinquei com o Césio aqui, tá? Pega outro. O D ele é meio complicado, já vou explicar por quê, tá? Esqueçam o D por enquanto, a não ser esses da primeira linha aqui, do primeiro período do bloco D, que seria o 1, 2, 3, quarto período da tabela periódica, tá? Já vou explicar isso, tá? Mas se vocês pegarem esses elementos antes de a gente chegar no bloco D, desculpem, todos esses acima do bloco D, então, desde o hidrogênio até o cloro, ou mesmo o argônio, se quiserem, né? Só que cuidado com o gás nobre, né? Porque ele é a referência. Por que ele é a referência? Lá nas propriedades periódicas a gente vai ver um pouco melhor, mas esses elementos eles são chamados gases nobres porque eles têm uma reatividade menor e propriedades eletrônicas específicas, tá? Então, não se preocupe com essa informação por enquanto, mas só para vocês terem uma ideia de por que eles são a referência. E esse lance de abreviar, né, com o gás nobre, é para poupar a gente ter que ficar escrevendo a configuração inteira. Não vai funcionar essa regrinha que eu ensinei de olhar para a tabela periódica e extrair a configuração, se você ficar, né, tendo que adivinhar o que veio antes. O que veio antes é justamente o gás nobre. Então, se o neônio, por exemplo, segundo período, ele tem 10 elétrons, ou 10 prós, né, pelo número atômico aqui, isso quer dizer que eu já tenho 10 elétrons na minha configuração eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6. Fechou. Tá? 10 elétrons. Ao invés de eu escrever tudo isso, eu escrevo neônio, entre colchetes, e aqui eu vou vir para o sódio, que é o próximo elemento. Ele tem número atômico igual a 11. Eu vou somar só 1. E onde está esse 1? Bloco S, terceiro período, neônio 3s1 é a configuração do sódio. Tá?
Então pratiquem isso, pratiquem bastante em casa, fora os exercícios, peguem esses primeiros elementos aqui, se tiver tempo, se for possível, dentro da possibilidade de vocês, tentem fazer a distribuição, tá? De todos esses, exceto dos gases nobres que vão ser a referência, tá? Se quiserem, podem fazer também, né? Mas o gás nobre, a configuração dele é o próprio gás nobre, então não funciona, né? Agora, para os outros, você vai conseguir fazer aí na sua casa, tá? Desde o hidrogênio até o cloro. Se não quiserem fazer todos, pega assim, na hora. Silício. Qual a configuração do silício? Neônio, 3s2, 3p2. Mágica isso? Não, é prática, tá? É prática que eu tenho, logicamente, anos à frente de vocês já fazendo isso. Tudo bem? Espero que estejam compreendendo. Lembre sempre que tem o nosso fórum de dúvidas. Não existe dúvida boba, mas olhem se um colega já não postou a mesma dúvida, porque aí a gente concentra a informação melhor. Não fica aquele monte de post, tá? Eu vou abrir post, revisão. Poste aqui as dúvidas sobre a parte da revisão. Dentro disso vai ter muitos posts. A gente está em 25 alunos a princípio, tá? Não sei como vai ser aí o ajuste de matrícula, porque no tempo eu estou gravando antes disso ainda, tá? Imagina se cada um dos 25 posta a mesma dúvida. A gente vai ter 25 posts e aí você vai sair olhando. Ah, será que já responderam minha dúvida? Então tomem cuidado com isso, tá? Vou pedir esse favor, né? Para vocês, para que a gente tenha bem organizado o nosso fórum e fique mais acessível, fique mais prático, mais interessante da gente acessar, tá? Então, não entendi, não consigo fazer a configuração eletrônica do fósforo. Tentei, não entendi. Aí eu vou lá e vou responder no post, tentar explicar de uma outra maneira, enfim, tá? Mas tentem pegar essas regrinhas que eu falei, voltar e tentar, né, fazer a configuração, porque é só com a prática que vocês vão pegar isso. Tudo bem? Bom, então vamos avançando aqui. Os elementos de transição são esses elementos do meio aqui, do bloco D, né? Qual que é a diferença deles? Isso é muito importante, porque aí de vez vai mostrar por que vocês têm que esquecer o diagrama Linus Pauling, tá? E tudo começa uma questão muito simples. 3 é menor que 4, né? Pelo amor de Deus, né? Se tem uma verdade que não vai ser mudada, é essa. 3 é menor que 4. É muito bobo? Parece que eu estou fazendo piada? Não é. Vou voltar aqui, tá? Uma última vez nesse diagrama infernal para eu mostrar para vocês. Vamos seguir a configuração eletrônica aqui. 1S, lembre sempre, né? Ele segue a ordem dessas flechinhas aqui. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Opa! Mas o senhor não falou que os níveis ou o número quântico principal eles aumentavam de 1 ao infinito? 1, 2, 3, etc. Então por que que o 4S2 vem antes do 3D10? Porque o Linus Pauling não tinha conhecimento da mecânica quântica como a gente tem. Logo, isso daqui só serve para ir para o lixo, tá? Se vocês utilizarem o diagrama Linus Pauling para fazer configuração eletrônica dos elementos bloco D, ela está errada, justamente porque vai contra tudo o que foi abordado até aqui nesse momento. 3 ainda é menor do que 4. Então, 3D é menor que 4S. Tá? Maior N, maior energia, mais distante do núcleo. Não tem como estar correta a configuração Linus Pauling. Mas ele não tem culpa. Ele teve sua contribuição, etc. Foi importante para a evolução da ciência e não tinha o conhecimento que a gente tem. Então, né, ele fez o que pôde e grande parte ali, né,
serviu para o avanço da ciência. Então vamos entrar no bloco D. Antes de a gente entrar no bloco D, o último elemento representativo, que é o nome dos outros elementos, então existe também essa divisão, elementos representativos, elementos de transição. Eu vou ter cálcio antes de entrar no bloco D, é o último elemento representativo. Configuração do cálcio, argônio 4s2. Como eu sei isso? Vamos voltar, vamos aproveitar. Cálcio, quarto período, 1, 2, 3, 4, é o N. Bloco S, orbital S. Qual o gás nobre período anterior? Argônio, entre colchetes. E quantos elétrons tem na última camada, na camada de valência do cálcio? 2, porque ele é do grupo 2. Viu? Viram como é simples? Essa é a configuração do cálcio. A partir daí, quem seria o próximo? De acordo com o diagrama Linus-Pauling, 3D, mas está errado. Tá? O 3D ele tem que vir antes do 4S. Isso por que acontece, né? Só, nossa, agora ferrou, né? Porque eu sempre aprendi assim, tudo bem. A gente está aqui para consertar isso. Por que o 4S2 ele está preenchido e eu vou começar a preencher? Então o Scand é o primeiro elemento do bloco D. Eu vou começar a preencher aqui. 3D1. Por que eu vou preencher aqui? Depois titânio, 3D2, vanádio, 3D3 e assim por diante. Isso, pessoal, porque os níveis 3D e 4S eles têm energia muito próximas. Lembre-se de tudo que a gente passou aqui. Para que serve todo esse blá blá blá? Para vocês enxergarem as coisas com mais clareza, né? Porque da onde surgem os orbitais? Da resolução da função de onda, né? Isso é uma função matemática. E eu vou ter resultados para essa função, que são, dentre os resultados, estão os orbitais. Como eles têm energias muito próximas, eles praticamente se confundem na estrutura atômica. Mas na prática, se a gente respeita essa hierarquia de energia que é estabelecida pelo princípio da construção, a gente não vai errar, tá? É difícil para vocês, né, por terem aprendido com o diagrama Linus-Pauling, enxergar isso. Mas aqui, né, lembre-se sempre que o 3D tem que vir antes do 4S2, tá? O argônio ainda é o gás nobre do período anterior. Eu vou ter sempre argônio 4S2, que é a configuração do cálcio. E aí lembre-se, o número atômico vai aumentando, 20 para 21, para 22, 23, etc. Eu vou ter que acrescentar mais um elétron para cada elemento que eu for passando aqui na tabela da esquerda para a direita, tá? Então, escândio vai ser 3D1, titânio 3D2, vanádio 3D3 e assim por diante. Tá? Essa é a configuração, por isso que eu falei, da primeira série de transição, do primeiro período de transição, que é o quarto período da tabela periódica. As demais, esqueçam por enquanto. Aí já entra uma complicação ainda maior. Essa complicação, na verdade, ela surge porque conforme a gente aumenta muito o número de elétrons, começa a ter, além da força de atração do elétron, que é uma carga negativa pela carga positiva do núcleo, eu começo a ter repulsão intereletrônica entre os elétrons, tá? Sinais, né, cargas elétricas e mesmo sinal, elas vão se repelir. Eu vou ter repulsão. Essa repulsão que leva essa complicação toda, né? Mas na prática a gente vai utilizar, né, o diagrama de energia aqui para ajudar a entender o que está acontecendo ali, tá? Tem exceção? Tem, tá? Então quando a gente chega na metade da série transição, 3D5, que é o manganês, e no último elemento, que é o zinco, a gente tem os 5 elétrons distribuindo, semi-preenchendo os orbitais, né? Todos os orbitais estão preenchidos com um elétron, e no final a gente vai ter os orbitais completamente preenchidos, com 10 elétrons, tá? Antes do manganês e do zinco, a gente vai ter o cromo e o cobre, tá? É só olhar aqui,
tá? Manganês, zinco, antes a gente tem o cromo e o cobre, tá? A configuração eletrônica do cromo vai passar a ser 3d5, 4s1. E a do cobre, 3d10, 4s1. Por que disso? A configuração, aqui vocês veem como até o livro erra, né? Isso daqui é uma imagem do livro que eu sempre deixo de propósito, vocês veem que até no livro às vezes tem algum erro. Então aqui, 4s2, 3s5, a gente sabe que está errado, que é 3d5, 4s2, seria a configuração do manganês. E do zinco, 3d10, 4s2, tá? Esses elementos eles estão antes, tem um elétron a menos. Ao invés de eu deixar uma configuração 3d4, 4s2 e 3d9, 4s2, eu vou deixar uma configuração 3d5, 3d10, 4s1. E o porquê disso? Porque essa configuração aqui, ela é bastante estável, né? Lembre-se da repulsão que eu acabei de falar? Nessa forma, né, que é o princípio da exclusão de Pauli, justamente, eu minimizo essa repulsão. Primeiro eu vou ocupar um elétron em cada um dos orbitais para depois começar a emparelhar, né? E por conta do que eu falei, que são níveis eletrônicos muito próximos, eu posso, né, fazer isso. Eu posso roubar, entre aspas, um elétron da camada 4s2, passa a ser 4s1, e eu fico com os orbitais d completos. Por que é importante ficar com os orbitais d, aliás, semi-completos, né, e completos? Porque é uma configuração muito estável e porque a gente está falando de bloco D. A camada de valência, a última camada a ser preenchida, a camada mais energética sempre vai ser D. Então, né, eu vou ter essa possibilidade aqui, tá? Então essas são exceções da exceção, né, da configuração do bloco D, que por si só é um pouco complicado. E uma coisa que eu não falei até agora, eu já vou aproveitar para falar de um caso que é mais complicado, que é o D, são os íons, né? Então os íons positivos, eles perdem elétrons. A gente vai voltar a falar disso em energia de ionização, que é justamente a energia necessária para a gente fazer isso na próxima aula. A energia de ionização, né, é a energia para retirar esses elétrons e tornar os elementos positivos, ou com falta de elétrons. Como eu vou perder esses elétrons? Sempre respeitando a configuração eletrônica, por isso que ela é importante, tá? Então aqui, eu vou perder um elétron do orbital S e mais 2 do orbital D. A configuração do cromo 3+, vai ser 3d3. Pelo mesmo raciocínio, a configuração do cobre, vai ser 3d8. Perdi um elétron na camada S, perdi 2 da camada D. Tá? Então, essa exceção aqui vai me dar a configuração correta. O que acontece normalmente quando vocês não se atentam para essas exceções? 3d4, 4s2. Vamos fazer aqui? Se eu perco 3 elétrons, fica 2 e mais 1, 3, né? E aí eu fico com a configuração, desculpe, 3d3. Tá correta? Sim. Mas é a mais correta? Não, porque a configuração real é essa daqui. Tá? Não sei se eu me fiz claro, o fórum de dúvidas está lá para isso, tá? Aqui, né, escândio, mais 2, eu vou perder 2 elétrons do orbital S. E aqui, se eu perder mais 1, aí eu volto para a configuração do argônio, seria o escândio 3+, tá? Então, e se a gente ganhar elétrons? Aí a gente vai adicionar, tá? Então, aqui não vai nem ter um exemplo prático, mas a gente vai ter possibilidade de praticar isso durante o decorrer do semestre, tá? Bom, pessoal, aqui estão exercícios, tá? Dois de configuração eletrônica, não, de estrutura eletrônica, né, dos modelos atômicos.
Em que tipo de orbital um elétron com números quânticos N4 e L igual a 2 ocupa, né? Esqueci do ocupa aqui, depois vou corrigir no PDF, tá? Não se preocupem. Coloque os seguintes orbitais em ordem crescente de energia. Crescente, seguindo o princípio da construção. E aqui dê a configuração eletrônica dos seguintes elementos. Só tem elementos neutros e positivos, tá? Para não confundir muito vocês. E aqui também, sempre abreviada. Gás nobre período anterior, bloco, camada e valência. E você tem a configuração eletrônica. Quero que tentem fazer pelo menos esse exercício aqui sem usar o diagrama de Linus Pauling, tá? Na prova não vão ter, bom, na verdade agora nessa situação vocês poderiam até consultar, mas o objetivo aqui é que a gente aprenda, tá? Para que se um dia você precisar fazer isso, bater o olho na tabela periódica e poder obter a configuração eletrônica, tá? Você não vai ficar, sei lá, se fizer uma pós, se for trabalhar, desenhando diagrama Linus Pauling no cantinho, que você não vai ter ele para consultar sempre, né? Eu sei que os professores de ensino médio normalmente ensinam para fazer a distribuição eletrônica, tá? Então tentem, por favor, né, fazer isso. Só para terminar, né, um pouco de inspiração para vocês e distração nessa pandemia, tá todo mundo em casa, né? Acredito eu ainda. Nesse momento, vocês vão estar vendo essa aula. Michael Jordan, né? Tem um documentário na Netflix que chama Arremesso Final, né? Quem tem acesso, assista. Conta a história do Michael Jordan e um momento do auge do Chicago Bulls, que era o time dele, tá? Além de ser uma distração, por que eu trouxe isso aqui? Hoje, né, quem acompanha o basquete americano sabe que o Michael Jordan é considerado ainda um dos melhores jogadores de todos os tempos da NBA, que é a Liga de Basquete Americana. Mas no documentário vocês vão ver que o caminho que o Michael trilhou até chegar nisso, ele foi muito grande, tá? Ele não era um bom jogador quando ele começou a jogar lá na faculdade, até antes, tá? E o que fez a diferença para o Michael e para o time todo, no geral, que queria acompanhar, né, justamente esse astro que ele foi se tornando durante o decorrer do tempo? Treino. Muito treino, tá? Então, nada vem fácil, né? Por que eu sei a configuração eletrônica de cabeça? Só de bater o olho na tabela periódica. Cabeça não, né? De olhar assim. Porque faz anos que eu vejo isso, né? Muito mais que vocês. Além de ensinar, né? Porque quem consegue ensinar, né, é sinal que ele já absorveu aquele conhecimento num nível suficiente para isso, né? Mas só vem com treino, tá, gente? Então, de novo, tá lá no plano de ensino, 32 horas de estudo durante o semestre inteiro, não é muito, tá? A gente vai ter mais ou menos 2 horas de aula cada unidade, que é dividida em 2 partes para não ficar ainda mais cansativo. Eu sei que são cansativos um pouco as minhas aulas. Eu sei que a disciplina é essencialmente teórica, né? Mas vamos tentar aproveitar esse tempo, né, para que vocês aprendam, né, a química inorgânica e também, né, aproveitem esses créditos, já elimina esses créditos, né? Vamos seguir com o curso apesar da situação difícil que a gente está vivendo. Tudo bem? E aí assistam, vocês vão gostar, né? Mesmo quem não gosta de basquete, parece um seriado, né? Tem personagens assim, Michael Jordan, o protagonista, o Pippen que está aqui do lado dele, né? O segundo, assim, em importância, sem ele passar a bola para o Michael, ele não seria nada. Então, pensem nisso também, tá? Podem se comunicar entre vocês, façam um grupo no WhatsApp, peguem para estudar, marquem uma conferência em grupos grandes, pequenos, duplas, trios, aí fiquem à vontade, tá? Eu não vou dizer a vocês como vocês têm que estudar.
mas é necessário que vocês dediquem essas horas de estudo para um melhor aproveitamento. E qualquer dúvida, posta lá, vamos conversando, tá? Eu sei que é difícil, é novo, mas vamos seguindo juntos, tá? Como uma equipe, como uma grande equipe aí do Chicago Bulls foi no passado. Obrigado pela atenção de vocês. Namastê, né? E até a próxima aula de Química Inorgânica.